Interação Podcast começando, quero aproveitar e dar as boas-vindas para você que está aí do outro lado e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Já chega se inscrevendo, ativando o sininho para receber notificação dos próximos episódios e também não esquece de deixar o like e participar aí no nosso chat que está do ladinho ou deixando seu comentário. Então a gente vai falar sobre o universo pet, adestramento, já eu conto quem é meu convidado, porque antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores, começando pelo presidente dos Sim Comerciários Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho excepcional junto aos trabalhadores aqui na região há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. E você sabe, caso você presencie ou vivencie a violência na pele, não pense duas vezes, denuncie. Maiores informações, o site está aí na tela. Para você que ainda não conhece, deixa eu falar de uma queridinha que faz parte da minha rotina de limpeza em casa, a Embalixo. Pois é, a Embalixo está presente nos melhores e maiores atacados do país. A Embalixo, ela traz uma variedade imensa de sacos para lixo. Ali você encontra linha pet, tem linha para bebê, tem para carro, tem a linha Oceano, que é feita com materiais plásticos retirados do oceano, tem a linha Reforçado para você que tem hotéis, restaurantes ou até casa com uma família bem grande, assim precisa fazer o descarte de um lixo mais denso, e tem a linha Bloqueador de Odores. E olha só que legal, com alça, o que facilita o transporte, ou seja, você puxou a alcinha, o lixo já está fechado, transporta até o descarte com facilidade e tem o bloqueador de odores, tem um cheirinho de lavanda que neutraliza o mau cheiro, ou seja, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, seja onde for que você estiver com esse saco de lixo, você pode ter certeza, mau cheiro no ambiente não fica. Bom, a Embalixo, como eu disse, lá no início você encontra nos melhores e maiores atacados do país. Claro que se você pensar em praticidade, pensar em segurança, você sabe que saco de lixo tem nome. É Embalixo. O arroba tá na tela para você seguir e conhecer mais da marca, tá? Quero agradecer também, sabe quem? A Marcinho, o pessoal lá da Pepper Blend, que olha, vem novidade que eu já andei zapeando ali na rede social deles. Eu sei que tem novidade para lançamento, tem evento em dezembro, dia 13, mas a Pepper, para você que chegou aqui e ainda não conhece, ela é uma das empresas, acho que é a maior empresa no setor alimentício voltada ao mercado adulto. Lá você encontra diversos produtos para namorar, desde géis comestíveis, canetas saborizadoras, tem linha de energética e a mais, assim, up do momento é a linha Amor, que chegou fazendo um sucesso total no país e fora também. Olha, você encontra mousse corporal, você encontra sérum redutor de manchas com firmeza, colágeno, é um sérum 7 em 1 que você pode até passar na região íntima. Você tem sabonetes para banho ali, para área íntima, além do energético Mo e o Mozão, que agora tem casalzinho, tem maca peruana, aumenta a libido, é sensacional, uma revoada. Suapepperblend.com.br.
Você fica por dentro de todas as novidades e pode pedir aí aquele produto para trazer muito mais sabor e prazer na hora da relação. Agora vamos falar da Garcia Seguros e Consórcio. Para você que não conhece, a Garcia Seguros e Consórcio é uma empresa do Grupo Garcia que nasce da tradicional Carrocerias Garcia, que há mais de 87 anos constrói um legado de confiança e solidez em Mogi das Cruzes e em todo o Brasil. Com essa experiência, eles oferecem seguros personalizados e também uma consultoria especializada para proteger o que é seu e planejar o futuro com estratégia. Eu, inclusive, acabei de planejar o meu, fiz um consórcio com eles, inclusive eu já estou ansiosa para ser contemplada. Pois é, porque esse planejamento, essa estratégia, seja com segurança ou através dos consórcios inteligentes, como eu acabei de dizer que eu fiz, permitem que você possa investir ou lucrar com a venda da carta contemplada, não é bom? Olha, para você ter mais informações, siga a Garcia Seguros e Consórcio nas redes sociais e descubra como transformar segurança e planejamento em prosperidade. Ó, brilha prosperidade, certo? Bom, eu acho que todos nós, ou pelo menos a maioria que está aqui inscrito no canal, é amante de pet. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas crianças lá em casa, para mim são crianças, é como filho. Elas estão lá comigo já, tem uma pastorzinha que tem 19 anos, tem uma samoyeda que tem 4, tem uma Shar-Pei que tem 6 e um gato que tem 19. E eu falo que geralmente quando os bichinhos eles tendem a viver mais do que a gente realmente espera, porque acho que tem muito amor envolvido, bom cuidado. As minhas não passaram por adestramento não, viu? E tem uma lá que precisa, a minha samoyeda, teimosa, taurina, territorialista. Olha, a gente tava rolando um papo aqui nos bastidores, você não faz ideia. Para poder falar um pouquinho sobre o comportamento dos animais, sobre como adestrar e, claro, né, para a gente entender um pouquinho dessas teimosias e peripécias que esses pets têm no nosso dia a dia, eu tô com ele aqui, que é da Destracão Mogi, que é o Nicolas. Obrigado, certo? Tamara. Isso mesmo. Obrigada por você ter aceitado o convite assim no susto, né? Não, tô super feliz pelo convite. E bora falar um pouquinho sobre cães, entender um pouquinho esse universo pet, né? É algo que tem crescido muito nos dias de hoje e tem ocupado cada vez mais os nossos lares. E não só ocupando os lares, mas também fazendo parte da nossa rotina, da nossa vida. Então, estou aqui à disposição para falar e a gente entender um pouco mais sobre esse universo. O mercado pet tem crescido muito, né? Bastante. Assim, nos últimos anos, as pessoas elas têm se adaptado mais, né, ao mundo dos pets em si. E isso é algo que vai crescer ainda mais ainda com o tempo, porque realmente as pessoas, elas hoje têm mais essa consciência também da adoção, né? Então, assim, hoje eu vejo que algumas pessoas que têm essa oportunidade e essa condição têm feito mais esse tipo de ação, né? E logicamente, com tudo isso, entra aqui o meu trabalho, que é justamente isso, trazer para as pessoas e para essa família e para essa casa o comportamento canino, né? Que nada mais é do que essa educação que é necessária também para os cães, para nossa convivência em geral. Que inclusive é feito através do instinto, que é o que o bichinho tem, né? O instinto. É isso que precisa ser trabalhado nos animais? Isso, é isso mesmo. Então, por exemplo, assim, o que eu sempre tento, né, passar para as pessoas é que o animal, ele não deixa de ser um ser vivo, ter ali as suas vontades próprias, né, que são os estímulos que acontecem no dia a dia, mas muito mais do que isso, ele acaba se tornando ali um espelho da nossa família. Então, de repente, esse cão, ele precisa de alguns ajustes nessa convivência, até para que ele não se torne ali aquele chamado bebezão da casa, e aí às vezes ele quer, de repente, tomar conta de algumas situações, e que isso acaba trazendo ali para as pessoas em geral uma preocupação às vezes maior. Então, assim, tem algumas pessoas que hoje acontece muito, né? Nicolas, eu às vezes preciso trabalhar, algo do tipo, e tenho ali uma convivência com o meu cão, e é muito gostoso, muito legal, porém, quando eu saio, ele acaba ficando um pouco ansioso, né? Não gosto de ficar muito tempo sozinho. Então, assim, são algumas questões que no dia a dia a gente vai trabalhando, e que isso ajuda com que a pessoa tenha uma rotina melhor, menos preocupada, porque sabe que o cão
ele já tem ali um certo padrão de comportamento. Você começou até falando dessa questão de ansiedade, que é uma coisa que os animais até então não tinham, né? Hoje está sendo muito comentado em relação a essa questão da ansiedade do bichinho, né? Porque geralmente quem tem animal em fazenda, que o bichinho tem alguma atividade fora, o animal não fica ansioso, não estraga os móveis. Eu, por exemplo, tinha um bacezinho, para você ter ideia. Esse daí nem o adestrador conseguiu mexer nele, porque eu resgatei da rua. Tava super judiado, magrelo, sabe, desnutrido. Viveu 6 anos comigo. Ele morreu porque a gente descobriu que tinha um linfoma generalizado e não teve como reverter. Mas ele, no tempo que ele ficou com a gente, primeiro, eu falo a gente porque eu era casada, tá, gente? Aí tem um a mais na época. Então, assim, o tempo que ele conviveu em casa, primeiro mês, acho que é aquele, eu vou mostrar que eu sou um bom cachorrinho. Ele foi super dócil, não fazia nada. 1 mês depois foi o suficiente para eu só ir 10 minutinhos ao mercado. Quando eu voltei, o papel de parede estava arrancado, o meu vaso de planta estava todo com a terra pro chão e o meu sofá só tinha a carcaça. Ele estava dentro do sofá e não sobrou nada, nem espuma, nem o couro, nada. Isso é ansiedade ou é aquela sensação de ser abandonado de novo que faz com que o cachorro, de repente, destine essa atenção na matéria que está ali em volta dele? Isso é uma forma dele chamar a atenção? Dá para afirmar que ele entende que isso daí vai ocasionar um impacto onde você vai notar ele de uma forma diferente ou não? Assim, falando sobre essa situação, bom, a gente pode começar assim, o cão quando ele vem resgatado é um pouco diferente do cão que já faz parte da família desde filhote, né? Então a gente tem que, até para as pessoas de casa entenderem isso, né? Como eu falei, hoje as pessoas têm adotado mais os cães, o que é excelente, porém há esse tipo de situação mesmo e ela ocorre e não é raro, tá? Assim, são casos que são frequentes. E o que acontece nesse caso é exatamente isso. O cão, ele tem um apego maior, né? Até porque ele já vem de uma situação que é ruim. Então esse cão muito provavelmente ele sentiu sede por mais tempo, ele passou fome por mais tempo, ele sentiu medo por mais tempo, porque a sensação de proteção daquele cão, né? Então ele teve que se defender ali na rua ou no lugar que ele estava para poder se manter vivo. Enfim, quando ele chega para um local que ele já tem esse conforto, que eu falo que acabou a escassez desse cão, então ele vai ter água, ele vai ter uma ração, ele vai ter uma caminha para poder dormir. Então isso gera no cão uma sensação de conforto. E aí eu entro na base da matilha, né? Porque os cães vivem por matilha. Então ele entrou numa nova matilha, aonde ele tem ali um provedor. Então o cão ele entende o quê? Que alguém tá indo caçar esse alimento para mim, tá me trazendo essa água, me arrumou um conforto. Então a ligação dele é muito grande com essa pessoa e esse novo lar. E quando há essa quebra, né? Porque no caso também é nosso, quando a gente adota um cão no início, a gente dá muito carinho para esse cão, porque a gente tem aquela sensação emocional do que aquele cão passou, então a gente quer entregar muito para ele naquele começo, muito carinho, muita comida, água, né? O ser humano ele é assim mesmo. E o que acontece? Quando a gente, passou aquela primeira, segunda semana, agora eu preciso entrar na minha rotina, agora eu preciso ficar um pouquinho mais longe de você. Aí esse cão ele já não entende muito bem porque ele passou as 2 primeiras semanas ali tendo um excesso mesmo ali de carinho, de atenção. Então é essa quebra que acontece no cão. E aí, por que ele fica assim ansioso? Por que às vezes ele vai roer um móvel? Ou ele vai, de repente, fazer o que não pode, na verdade, né? Dentro da casa, por conta do que você falou. É a quebra de estímulo. Então eu afastei toda aquela atenção dele por um certo período, e aí ele vai tentar procurar essa atenção outra matéria que tem ali. Então às vezes é o sofá. Então uma das coisas que isso pode ajudar nesses casos, para quem tá em casa, primeira coisa é, quando eu for adotar um cão, eu já ter pré-definido na minha casa um local onde esse cão vai ficar. Não que ele vai ficar preso, não é isso, mas um local onde ele vai se estabelecer por uma maior parte do tempo. E ali sim, aí eu tiro esses objetos que podem causar ali de repente até um dano pro cão e estragar ao mesmo tempo. Então, defino esse local, esse cão ele vai ficar ali por uma maior parte de tempo, e nessa convivência eu vou dando atenção para ele, aí não dou um pouquinho, eu vou meio que equilibrando isso até pro cão entender, né, que ele faz parte da família, da casa, porém o estímulo eu controlo, eu equilibro. Aí sim fica um pouco mais fácil. E por que eles não pegam o brinquedo e vão justo nos móveis? Que é a curiosidade que eu fico. Porque acho que não sei o que passa na cabeça deles, devem morrer sem saber, né?
Mas eles não têm atenção nos brinquedos. Eu deixo, adoro deixar. Tenho certeza que em casa um monte de gente também passa isso. A gente compra brinquedo, bolinha, ossinho às vezes, né? Apesar de eu saber que mesmo aqueles ossinhos que são feitos para limpar o dente também não é muito bom deixar, porque tem raça que às vezes pode engasgar. Osso mesmo eu já não dou, porque pode ficar um fiapinho, Nossa, né? sim. Enfim. Mas eles não vão no brinquedo, eles querem os móveis. Aí tem um segredinho, né? É isso que a gente quer saber. Por que não vai pra lá, vem pra cá, né? Tem um segredinho aí nesse caso, porque assim, os cães, eles... o olfato, né, do cão, ele é muito, né, mais avançado do que o nosso. E qualquer ligação que eles têm conosco, assim, na casa, é o nosso odor mesmo. Sim. E geralmente, na mesa de jantar é onde está um odor que ele ama, que é o alimento. E às vezes no sofá, na cama, numa poltrona, tá o nosso odor, que é outra coisa que ele ama muito. Então, geralmente, ele procura esses locais porque é onde ele tá sentindo aquele odor que ele mais gosta. Então, é por isso que às vezes ele acaba mordendo aquele móvel, ou ele acaba subindo naquele sofá, e ele até morde o estofado, né? Mas é porque ele tá sentindo tanto o nosso cheiro ali, e para ele é um estímulo tão bom que ele acaba fazendo esse tipo de situação, né? Então, assim, uma outra situação para corrigir isso é, como eu falei, ter esse local pré já definido e também saber ter esse controle sobre o cão, né? O que pode e o que não pode. E aí entra o adestramento, porque daí eu começo a passar pro cão que ele pode até estar dentro da casa, por exemplo, num apartamento, né? Ele pode conviver dentro de um apartamento, porém, aí ele vai ter o comando. Então o cão ele não faz nada sem autorização. Se eu sento no sofá, ele só sobe quando eu autorizo. Se eu vou deitar na cama, ele só deita quando eu autorizo. E isso gera no cão algo bom, porque voltamos lá na matilha, e aí sim, ele sabe que tem um líder, uma liderança, e pro cão é até mais confortável. Porque daí ele fala, bom, não preciso ficar ansioso. Eu tenho um líder aqui que esse sim sabe como organizar tudo. Então, geralmente, o adestramento ele entra nessa função. De eu dar pro cão limite mesmo. Né? Saber limitar o cão pro que ele pode e o que ele não pode fazer. Uma peça de roupa, nesse caso, seria uma alternativa para não estragar os móveis. Na verdade, a roupa ele iria até rasgar, no caso, assim, né? Eu tô preocupada com os móveis, tá vendo, né? Porque assim, uma ideia, né, que eu dou para as pessoas e que funciona bastante, então, por exemplo, assim, a nossa rotina tem que mudar como um todo. Normal, até porque também você tem que dar atenção pro bichinho, não né? tem como eu querer manter os mesmos horários dos meus afazeres, agora tendo um cão dentro da minha casa. Então eu vou sim precisar tirar ali uma meia hora, 40 minutos para andar com esse cão. Vou precisar tirar uns 10, 15 minutinhos no dia para poder também estimular esse cão com outras brincadeiras. E aí sim a coisa começa a funcionar. Eu gasto a energia desse cão. Os cães, eles acumulam energia também. Porque assim, o cão, na natureza, se fosse, eles seriam caçadores, então eles teriam que caçar comida, teriam que procurar água, teriam que, né, até para acasalar, teriam que andar muitos quilômetros para encontrar. Então assim, o cão ele não deixa de ser um trabalhador, no geral, assim. E quando esse cão ele não tem muito estímulo, ou ele não tem esse gasto de energia, ele acumula isso. E aí é onde, quando ele olha para o lado, ele não vê ninguém, ele não vê nada, só tem um sofá brilhando na frente dele enorme, ele é aqui que eu vou gastar essa energia. Então a dica que eu deixo é assim, bom, se consegue sair cedo com o cão, melhor, antes de ir pro trabalho ou antes de ir pra faculdade. Ele precisa ter uma atividade, anda com esse cão, brinca com ele, faz um gasto de energia, ele vai dar uma acalmada por um certo período de tempo, né? E aí depois também organizar os horários. Então, se eu passeio com esse cão durante o dia, é sempre durante o dia. Se eu vou dar, de repente, não digo no mesmo horário, né? Mas assim, no mesmo período ali do dia. Então, a alimentação também. Né? Então eu fraciono de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, ou de manhã e à noite. Quanto mais eu estabelecer os horários e os padrões da rotina pro cão, melhor ele se entende. Então ele não vai ficar ansioso, porque ele sabe, né? Por exemplo, a Tamara vai chegar daqui a pouco e vai andar comigo, então eu não preciso ficar ansioso. Né? Daqui a pouco vem o meu alimento. Então o cão, de certa forma, ele consegue entender esses horários, o que ajuda muito. Quando que você decidiu entrar nessa área e trabalhar com os pets? Essa paixão por pet vem desde cedo, antes da gente começar a falar sobre essas técnicas de adestramento? Vem desde cedo, desde criança, assim. Eu tenho uma ligação muito forte, né, com os animais em si, e crianças também. Então, assim, em casa até o pessoal fala, pô, Nicolas, você tá perdendo tempo, você deveria estar trabalhando aí com criança e tal. Inclusive, hoje, sim, trabalho também com algumas crianças. Mas o cão em si veio quando a minha filha, na época também,
queria muito um cão, coisa de criança, né? Quero um cão. Ah, que criança que não gosta de companhia, Exato. né? E surgiu uma oportunidade à época de uma adoção de um cão. E, bom, e a primeira pergunta, né? Como que ele vai ficar? Ele é pequeno, ele é grande, né? Tem alguma raça específica ou não? E a pessoa falou, não, o cão vai ficar porte médio ali, né? E tudo bem, levei esse cão para minha casa. Na época nem fazia ideia de adestramento, assim. E, bom, foi lindo, se apresentei ali a criança e tudo mais. E aí vamos pensar, a gente junta um filhote e uma criança. Então a casa já era um movimento por conta da criança ali. Agora tem um filhote, então isso dobrou, né? E aí eu comecei a enxergar isso também, essa dificuldade. Poxa, o que eu faço aqui agora? Porque se eu dou as costas pra ela, ele apronta. Se de repente eu vou nele, aí ela que, sabe? Eu fiquei nessa, como que eu faço pra administrar administrar né? tudo isso. E ele também começou a crescer um pouco além do... Que raça que é? Ele é um CRD, né? É CRD, na verdade. Que a gente fala que é o sem raça definida, né? E aí que tá o X da questão. Porque assim, quando eu não tenho uma raça definida, eu não consigo te determinar o padrão desse cão. Porque na mesma ninhada pode nascer um cão pequeno, como pode nascer um grande. Então não tem como padronizar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, acho que pela ninhada, né, a pessoa me informou que era pequeno, mas ele cresceu além do que era para ficar. E aquilo eu falei, bom, para não ter problema, eu preciso adestrar esse cão. Né? Preciso ver isso. E, enfim, aí na época eu tinha ali um valor de investimento, tudo. Eu falei, bom, vou num profissional ou eu vou aprender? Eu falei, não, mas eu gosto. Vou aprender, né? Foi que eu procurei fazer o primeiro curso. E aí eu gostei muito, assim, na época também trabalhava numa outra empresa e tudo mais, mas eu gostei muito, e aí foi naquela, né? Vizinho, meio empolgado, né? Fiz com o meu, tava dando certo, aí bati no vizinho, tá com problema aí com isso? Ah, você me ajuda com isso? Ajudei. Nossa, você leva jeito, deu certo. E foi isso. E uma das coisas que me fez continuar é essa troca de energia com eles, assim. Eu aprendo muito com os cães todos os dias, apesar de eu ensiná-los, mas eles me trazem muitas outras coisas que, assim, eu não consigo explicar ao todo, mas é um sentimento que me faz viver as coisas diferentes. Então o cão, ele nos entrega muitas coisas, assim, sabe, todos os dias. E isso não me fez mais desistir. E aí foi nessa, fui depois aí já administrando com a empresa e agora a Adestra Cão, e os feedbacks foram sempre bons, assim, e eu procurei me especializar mais em comportamento canino, me especializar mais também sobre a nossa psicologia com os cães, porque isso acontece, essa troca, então isso também me fez ver as coisas diferentes. E uma das coisas que eu falo, que é você mudar uma família, você mudar um ambiente que às vezes está meio pesado ou tá meio desorganizado, sabe? E você chegar ali e você poder entregar algo bom para aquela família, que vai muito além do adestramento. Então você acaba deixando um lar mais confortável para a família, um lar mais confortável para esse cão, e assim, isso não tem preço para mim. Então eu falo que além do adestramento é uma missão, né? Uma missão de vida para fazer com que as pessoas tenham realmente algo bom ali dentro, né? Fazer do cão essa coisa que ele tem mesmo para nos entregar, que é essa convivência, essa parceria aí do dia a dia. Falando nisso, você tocou num ponto importantíssimo, porque a gente escuta muito falar que o cachorro não pode ser tratado como gente. Você me acompanha há muito tempo, você sabe que as minhas cachorras são minhas crianças e eu trato melhor que ser humano, porque para mim, cada vez mais que eu conheço ser humano, mais eu trato bem e prefiro meus bebês lá de casa. Só que, isso eu sei, imagino que você em casa também deva passar a mesma coisa. A gente acaba dando certa liberdade, que nem eu falo que a casa são delas, a casa é delas, né? Então, assim, não entra ninguém em casa, a casa é delas, elas fazem o que elas querem, eu trabalho para elas, para pagar as comidinhas, as coisinhas que elas gostam, para manter a casa limpa, para deixar tudo gostosinho para elas. Isso eu percebo que desenvolve um hábito, tudo bem que elas não me dão trabalho. A única que dá um trabalhozinho ali é a Chanel, que é a minha samoyeda, que é territorialista, ela gruda em mim, ninguém pode chegar perto, eu tenho que ir pelas tangentes. É errado você tratar o cachorro com
Ai, acho que com tanto amor, com tanta liberdade a esse ponto, porque eu acho que eu não sou a única que faz isso. A gente sabe. Tinha uma amiga minha que comprou um carrinho de bebê para levar o cachorro passear carrinho de bebê, para não pisar no chão. Então, assim, isso é errado. Fazer festa de aniversário. Eu tenho uma amiga que faz festa de aniversário para cachorro. A gente leva os cachorrinhos lá. A gente trata mesmo, porque a gente gosta de oferecer pro bichinho aquilo que ele merece. E tem gente que vai contra. Mas eu ouço falar que isso interfere muito no comportamento do cachorro. É verdade isso? Assim, a gente tem duas linhas aí de trabalho, tá? A primeira, como eu falei, é a Ele nossa. vai chamar minha atenção. A primeira é a nossa, né? Que é esse sentimento que nós temos, tá? E vamos lembrar que o nosso sentimento, ele é organizado. O ser humano, ele consegue ter várias caixinhas ali e saber, de fato, por que aquele cão tá ali. Né? O cão, ele já não tem isso. Eu costumo dizer que o cão, ele tem uma caixa bem grande e ali ele vai colocando tudo ali dentro, ele não consegue separar, até por ser um ser irracional, então ele não consegue separar isso. Sim. Esses sentimentos. Por isso que às vezes ele tá muito eufórico, ele vai num sofá e aí do nada ele quer pegar um brinquedo e aí às vezes ele quer pegar uma comida que não pode, porque ele não sabe como organizar isso. E aí entra o meu trabalho, que é para fazer essa organização. Bom, tratar o cão como um bebê. Eu não concordo a partir do momento que eu não trato esse cão como cão. Então, assim, pra mim o cão, ele precisa ser tratado como cão. Falei que ele ia chamar minha atenção. A forma que as pessoas falam, tá? Eu não sou o tipo de adestrador, de profissional que fica pautando a forma que você vai falar com o seu cão, fala, né? Que acaba dando um mau exemplo. Sim, eu creio que você pode chamar o cão de filho, você pode, quero fazer uma festa de aniversário pra esse cão. Tá tudo bem, pra mim isso é uma demonstração de carinho, de afeto, e pra mim tudo bem. Porém, eu só preciso entender quais são as necessidades do cão. Então, por exemplo, assim, eu faço sempre um exercício de inverter. Então, vamos imaginar que o cão é quem nos tem. Então, vamos supor assim, eu vou num parque, eu gosto de fazer uma caminhada. Se o cão fosse ali, né, se eu invertesse a história, meu cão ia falar assim, não, pula naquela poça ali de lama. Eu ia dizer pra ele, não, mas eu não gosto. Mas ele falou, não, mas eu fico feliz quando você pula na lama, sabe? Aí eu fico feliz. Então, assim, quando a gente inverte, a gente entende que às vezes a necessidade do cão é um pouco diferente da nossa. Lógico que ele vai gostar de um carinho, que ele vai gostar de um afeto, mas o cão também vai gostar de comer uma grama, ele vai gostar de repente, entrar numa lama, ele vai gostar daquela... Até onde às vezes tem um pouquinho do mau cheiro, né? Ele gosta de rolar ali, se esfregar, porque são as necessidades do cão mesmo, assim. Então, quando eu tenho esse equilíbrio de entendimento, que eu posso chamá-lo, de repente, eu quero chamar ele de filho, por mim, não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo ele ser um cão, eu deixo ele fazer as coisinhas ali de cão, e tudo na hora certa, tudo equilibrado, tudo com um certo limite, eu acho que a convivência fica extraordinária pros dois lados, assim, sabe? Eu acho que, hoje em dia, a discussão ela é muito 8 ou 80, sabe? Ou você trata o cão dessa maneira, ou você trata o cão daquela maneira. E não é assim. Na vida como um todo, ela é um equilíbrio. Ela é um equilíbrio de tudo. E os animais é a mesma coisa. Então, eu creio que você pode sim fazer uma festa de aniversário pro seu cão, mas eu também entendo que você deva entender que ele vai gostar de pisar, de repente, na terra, que ele vai gostar, de repente, de fazer um xixizinho ali num poste, porque é isso, né? É a natureza dele. E aí fica legal pros dois lados. Sim, eu não consigo, gente, não dá, eu trato igual criança. Mas assim, isso no dia a dia eu vejo, sim, acontece, mas o meu papel é como eu digo, eu tenho esse entendimento, né, e o meu papel é aos poucos ali tentar fazer esse equilíbrio. Eu não entro assim na casa de ninguém, nem na rotina de ninguém pra apontar. Mas se você percebe que de repente um comportamento do dono, por exemplo, interfere no comportamento do animal de forma negativa, você pontua. Pontuo. Porque daí precisa corrigir, né? Eu preciso pontuar porque assim, qual que é o final de tudo, né? Eu sempre vou pro final de tudo, que é assim, se essa convivência não dá certo, quem sofre a gente sabe que é o cão. Porque se tiver que sair alguém da casa, é ele que sai. Sabe, se eu tiver, tá dando muito trabalho aqui no meu apartamento, eu não consigo, quem que vai sair? Eu. Infelizmente é o cão. Então, eu sei que no final de tudo, quem vai pagar pelas consequências sempre é o bichinho. É o animal. Então, por isso que eu pontuo, né? Por isso que às vezes eu falo assim, olha, por exemplo, eu cheguei em casa que a pessoa fala, nossa, mas meu cão ele late muito, que não sei o quê. E aí eu já escutei que a voz da pessoa, o tom dela já é um tom mais acima, um tom mais alto, mais extrovertido de falar. Aí eu falo, olha,
Ele só tá replicando o que ele tá vendo aqui. Então, Olha às vezes, que barato, não sabia então, às vezes, disso. se eu mudo um pouco o meu comportamento, eu começo a ajustar um pouco o cão. O que eu vejo muito, tem pessoas às vezes que vão passear com o cão, sabe? Ah, mas ele tem medo de tudo, ah, mas ele se esconde, eu sinto que ele não quer andar bem, ou ele tá muito ansioso na guia, quer voltar logo pra casa. Aí, o que eu observo? De repente a pessoa ela enrola a guia na mão inteira. Aí eu pergunto, você tá tensa por quê? Ou você tá tenso por quê? Aí a pessoa, ela... eu tô meio nervoso. Mas então e no isso caso passa de um pro cachorro, cão. por exemplo, que já é mais impulsivo, um pouco mais, não digo agressivo, mas tem aquele impulso de avançar, sem, não pra morder. Eu digo que a minha Shar-Pei faz isso. Eu tenho que segurar, agora eu não aguento mais sair com ela, que ela castrou, ficou enorme, né? Engordou, tá super fortona. Agora eu não aguento andar com ela. Assim, junto com as outras, tem que sair sozinha, porque ela por si só já me leva. Sim. Ela sai gritando na rua. Ela não pode ver nada, tudo ela grita, ela é encrenqueira. E eu falo, filha, não grita, não pode. Aí eu puxo a coleirinha pra perto e ela vai dando uma paradinha, sabe? Mas ver um cachorro na rua, ela já começa a gritar. Por que o cachorro tem esse comportamento, enquanto outros, por exemplo, obedecem super bem? Porque a Chanel ela anda do meu lado sem coleira. Ela, se eu soltar, ela vai embora atrás de alguém. Assim, porque tem cães que, como eu falo, a gente sempre tem que olhar pelo lado da matilha, tá? Porque como funciona a matilha? Vamos pensar assim, desenhar ela é uma pirâmide, né? Então, na pirâmide, esse cão, por natureza mesmo, ele vai tentar escalar isso, né? Ele quer chegar ali na certa liderança porque o líder tem alguns benefícios que outros não têm. Então, o que acontece? Esse cão, quando ele vê algo ali que ele consegue entender que ele pode ser o líder dessa matilha, é onde ele começa a ter algumas atitudes que a gente fala, mas ué, por que ele tá latindo na minha frente? Por que ele tá dizendo? Quando você sai com ela, no caso, eu que tomo conta do passeio. Entendeu? Então, assim, eu estou levando a Tamara para passear, não ela está me levando para passear. E aí o cão, ele entra nessa posição de que agora é comigo, deixa comigo. Só que aí, qual que é o meu trabalho? É inverter. Eu mostrar pro cão que não, o passeio é comigo, deixa comigo. Então, eu até brinco, se tiver que latir, eu que vou latir. Se tiver que rosnar pra alguém, deixa que eu rosno. Você só se controla aí. E aí o cão, ele entende isso. Então é trabalhar essa liderança mesmo. O cão, quando ele nos enxerga como um líder, em várias situações, ele consegue entender que não é a vez dele de agir. A vez é minha. Ele só age caso haja uma autorização. E aí é o trabalho do adestramento. É mostrar pro cão o que pode, o que não pode, o que é sim e o que é não. Então, sempre autorização. O cão, ele sempre tem que olhar pra mim, primeiramente, me ver como líder, e aí ele pede com os olhos, né? Posso ou não? Aí fica mais fácil. Até no passeio. E é incrível, assim, porque tenho clientes, assim, que... Nossa, Nicolas, não consigo e tal. E aí eu pego a guia e aí dou uma volta e eu faço isso com a pessoa. Eu falo, agora é tua vez. Aí aquela coisa, né? Vamos baixar a tensão, vamos respirar, e a pessoa vai e faz. É questão, assim, de uma hora da pessoa falar, meu, como pode mudar tanto, né? Em uma hora, assim. Mas é o que eu falo, é ter esse entendimento. E o que é uma função minha, por isso que eu não cobro tanto das pessoas, porque quem estudou pra isso foi eu. Mas eu sei que depois eu consigo deixar essa pessoa conduzir. Acontece do cachorro, às vezes, respeitar mais você que o dono? Porque você tá adestrando? Acontece, tá? E não é pouco. E por isso que eu sempre deixo esse alerta para as pessoas. A ideia é replicar. Então, quando eu faço uma aula, eu deixo aquela tarefinha da semana. E eu peço para a pessoa replica. Porque se isso não é replicado pela pessoa, esse cão ele já fica na espera de eu voltar na outra semana. Porque aí sim ele começa a me enxergar como um líder. E aí a sensação dessa pessoa vai ser assim: só obedece o Nicolas porque ele é o adestrador. Mas no fundo eu sei, não está sendo replicado durante a semana. Porque quando é replicado durante a semana, não tem como. O cão ele vai te enxergar como uma liderança. Até porque assim, eu passo exatamente o que eu faria. Né? Eu passo exatamente porque eu falo, a minha ideia não é segurar as pessoas por muito tempo no meu trabalho. Eu quero entregar resultado. Eu quero que eu te encontre daqui 6 meses e você olhe para mim e fale, nossa, Nicolas, tá tudo em paz, resolveu minha vida. Ou seja, o dono tem que participar das aulas, sim. Né? Não adianta chamar você e largar pro você meu trabalho, lá. sim. O meu trabalho, desde o começo, é dessa maneira, né? É comigo. Então eu dou, às vezes, aquele exemplo até de autoescola, né? Quando você pega um carro, tem ali o instrutor e depois ele vai te passando e aí sim você vai continuando você depois, mas sempre com alguém do lado primeiramente para te passar o que fazer. Até porque você não conhece, né? Então é o que eu faço.
Eu vou até as pessoas, aí eu passo direitinho. É um mini curso, vai, pra pessoa ali. E aí ela vai conduzir. E, posteriormente a isso, eu acompanho, né? Eu faço esse acompanhamento pra realmente não acontecer desse cão regredir, porque isso pode acontecer também. Então a pessoa passou ali por um período de adestramento. Ah, agora acabou. Agora tá tudo certo. Aí não faz mais, aí já alterou o horário do passeio, aí já Aí não adianta nada o trabalho que ele vai você regredir. fez, né? Ele vai regredir. Qual raça é mais difícil de adestrar? Existe isso? Porque assim, eu sei que uma acho que talvez as 3 mais comentadas são Pitbull, que inclusive tem muito preconceito em cima da raça, Rottweiler e o Pinscher. Que é metade tremedeira e metade raiva. Eu sigo aquela pituca na internet, que eu casco o bico de rir, que ela é banguelinha, estressadíssima. E eu tive uma Pinscher. Só que a Pinscher comigo, ela não era estressada. Em contrapartida, era aparecer alguém na porta de casa, ela virava um Pitbull. Era mais nervosa que o Pitbull. Essas são, de fato, as 3 raças mais difíceis de adestrar ou não? Tem raças que realmente demoram muito para começar a obedecer os comandos. Tem outras raças. Bom, vamos falar primeiro aí do Pinscher, né? O Pinscher, ele não deixa de ser dentro da genética dele, porque assim, vamos falando aqui sobre raças, né? Todas as raças que existem, elas foram criadas para uma função. Apesar de que a gente olha, né? De repente ele fala que fofinho, pequenininho, mas ele foi criado para uma função. Né? Então lá, eu tô dizendo assim, na origem lá dos cães, das raças, existia uma função. Então, por exemplo, assim, os cães menores eram para caçar roedores, cães para entrar em lugares menores. Então, ele tinha um certo trabalho. E isso vai passando de geração em geração e de genética. Óbvio que algumas menos, aí depende de seleção, mas existe ali a porcentagem do porquê que ele foi criado. Quando a gente entra, por exemplo, num Rottweiler, é um cão que já foi criado para o trabalho de fazer. Antigamente eles faziam aquela parte de carregar peso e tudo, tinha aquelas charretes, então eram 2, 3, 4 Rottweilers e eles levavam, né, aquela charrete, assim. Então são cães fortes, robustos, cães que não podem se assustar ou ter medo, porque, né, andavam ali pela cidade antigamente, então muito movimento, então eram cães mais criados para essa função e posteriormente a isso para guarda, né, um cão que foi depois treinado para guarda, e aí começa-se uma seleção dessa raça para guarda. Já o Pitbull é um cão esportista, é um cão que foi criado para esporte, né? Primeiramente é um animal leve, muito forte, que tem muita energia, e ele é um esportista. Então, assim, é um cão que nem para guarda ele serve, isso que eu falo para as pessoas. As pessoas falam, eu pego um Pitbull para tomar conta de casa. Não, ele não pode ser treinado, né, para isso, mas não é para isso. É um cão esportista, é um cão para ser de convivência, é um cão para ser de família. Inclusive, nos Estados Unidos, há umas décadas atrás, o Pitbull ele era chamado de cão babá. Era o cão que cuidavam de crianças. Então, para ver como que a nossa visão é bem diferente. E quando a gente fala dessas raças, e quando acontece alguns acidentes, como, por exemplo, os Pitbulls, se nós formos pegar mesmo indivíduo por indivíduo, eu garanto para você que a grande maioria não é. Por quê? Existem muita mistura. Às vezes a pessoa não tem a condição financeira de adquirir um cão desse. Então, o vizinho cruzou com o do vizinho, misturou com o do outro. Já não é um Pitbull, ele tem as características, mas ele não é o Pitbull em si. Mas a convivência, a maneira como você convive em família também pode interferir no comportamento. Totalmente. Não pode estar fazendo com que o cachorro se torne agressivo, Totalmente, né? Qualquer cão. Por isso que às vezes a gente vê assim, tem cães que são enormes, passam do nosso lado, não dá um trabalho. Às vezes você vê um cãozinho pequeno, que nem você falou, às vezes é um pincher, você passa do lado dele porque interfere, né? Então, independente do animal, vai interferir sim. E digo assim para você, 90% é o que nós fazemos. Esses 10% eu deixo característica da raça, genética e tudo mais. Bom, e falando sobre os cães que são difíceis de adestrar. Então tem outras raças, como por exemplo o Fila. Tem outras raças que são muito difíceis, que não tem tanto aqui no Brasil, mas que precisam de um adestramento. Cane Corso, Dogo Argentino. Então são raças que já são pouco, eles são cães mais impositivos. Eles já têm uma imposição, uma certa liderança que já vem nesse cão, um cão que eles já vivem para isso, assim. Então ele já nasce sabendo que não, eu vou aqui nessa matilha, vou me impor. E aí o adestramento ele é feito com mais cuidado, com uma cautela mais de tempo, né? Hoje um outro cão que está em crescimento aqui no Brasil, que é o Pastor de Malinois,
é um cão policial, e às vezes as pessoas têm essa curiosidade, eu quero ter esse pastor porque estão falando desse cão. É um cão que demanda uma atividade física gigantesca, é um cão extremamente inteligente, né? Um cão que também é dominante ali, e muito respeitoso quando você adestra, quando você dá um direcionamento para esse cão. Porém, às vezes as pessoas têm que ter esse pensamento. Eu sempre falo que o primeiro pensamento é nosso. Eu quero ter um cão. Aí eu vou me estruturar. Quais são as minhas condições financeiras para isso? Qual é a condição do meu tempo? Condição de espaço? Condição emocional? Porque tudo isso vai contar. Então, independente da raça, do porte, do cão, eu tenho que ter isso definido, já pré-estabelecido na minha vida. Se eu não tiver com tudo isso já organizado, muito possivelmente algum probleminha nessa relação vai surgir. Até porque é uma vida, é uma convivência, né? Como você conviver com uma pessoa, você tem que saber qual é o tempo que você tem para destinar também a ela, porque a vida não se resume só a você. Exato, tem essa razão, né? Eu falo muito em feirinha de adoção, assim, eu até falo aqui da Flávia, né, que é uma parceira minha, e a gente tá sempre fazendo essas feirinhas de adoção, e quando as pessoas chegam, a gente trabalha muito mais a razão. Nós entendemos o emocional da pessoa ali no momento, que é sim fazer uma boa ação, é sim levar aquele cão e dar todo o amor e carinho. Porém, a gente aí traz a pessoa para aquele lado mais racional. Né? Como que tá hoje lá? Como que tá o seu tempo? Como que tá as suas condições? Né? Como que tá a estrutura no geral? Aí a pessoa, dependendo ali do que ela fala, né, a gente pode dizer, não, tá perfeito, como pode falar, não, não é melhor você tentar numa outra vez e tal. Porque é por isso mesmo, porque a gente sabe que, volto a dizer, naquele final de tudo, que se não dá certo, quem vai sofrer as consequências é o cão ali. Samoyeda, você já treinou algum? Já. Porque eu já ouvi falar que Samoyeda também é bem teimoso. Chanel só conseguia ensinar os comandos básicos com muito sacrifício, viu? Que é o sentar e o dar a patinha. Fora isso, é do jeito que ela quer, na hora que ela quer, porque ela não obedece. Essa Samoyeda, eu adestrei uma fêmea, foi muito bom, aprendeu, pegou rápido, é um cão, assim, mais, vou dizer assim, primitivo, porque tem muito aquela genética do lobo, né? É da tribo dos samoyedos, né? É um cão mais primitivo. Então, assim, como eu falo, tem aquela porcentagem da genética que é já da história desse cão. Então, ele acaba mesmo, às vezes, tendo ali uma certa atitude que demonstra que ele não tá me ouvindo. Mas não, é porque ele é um cão já para ser assim, né? Ele já tem ali um certo... uma certa teimosia. No DNA, uma certa... eu falo que é aquele cão que ele tá ali pra ser líder, sabe? Ele não tá muito pra ser liderado. Então ele é um cão que já vem de genética pra tá ali no topo ali. E aí eu começo a mostrar pra esse cão que não, que dá pra ele ficar um pouquinho mais abaixo. Eu sempre falo pras pessoas, ilustrar isso na família. Quem que tá liderando? Aí, às vezes as pessoas olham com muito custo. Nicolas, acho que é meu cão que tá liderando a casa. Fala, tá na hora de inverter. Tá na hora de inverter. É bem esse o trabalho. Assim como cães também que são reativos, cães traumatizados, que é uma outra linha de trabalho que eu faço também. E aí é essa mesma situação de saber entender sempre o porquê, né, por quais motivos. Geralmente cães reativos são cães que já passaram por alguma situação ou de briga, ou são cães que já foram maltratados. Então, é um processo lento, porém é reversível. Né? Sempre com muito cuidado, muita responsabilidade, mas dá para reverter. Você comentou aí ainda há pouco em relação à parte comportamental de cachorros como pitbull, pincher, enfim. Você lida com cachorros, olha, eu já falando besteira, com cachorros todos os dias. E você já passou alguma situação delicada com algum desses animais que você foi adestrar, que às vezes já tinha um comportamento meio inadequado, você precisou chegar com mais cautela? Já teve algum que foi para cima de você? Como que você reagiu? O que você fez para mudar e melhorar esse comportamento? Já tive algumas situações. Cão traumatizado, já tive uma situação que na verdade não foi nem por questão de querer me morder, nem nada disso, mas eu preciso ter essa visão, né, desse cão, porque assim, eu não posso chegar da mesma maneira que eu chego num outro cão, que talvez não tenha esse tipo de situação, então é mais delicado, o meu contato tem que ser mais delicado, a forma de olhar para esse cão, ela tem que ser mais delicada, porque assim, eu estou todo dia em contato com os cães, então você acaba criando aquela questão de onde eu chego, eu preciso mostrar
liderança para eles. E nem sempre é assim. Então, às vezes eu tenho que chegar, de repente, num outro cão, e aí eu descer no nível desse cão, baixar, entender a situação. O que eu falo assim, os cães, eles não entendem muito o que nós falamos, mas eles são, assim, excepcionais em ler o nosso corporal. Então, isso diz muito. Então, às vezes é um cão traumatizado, eu não vou me impor, abrir o peito, não, eu tenho que baixar um pouco, cautela, entender esse cão com cautela e trabalhar ele. Essa foi uma situação na qual eu aprendi muito mesmo com isso, assim, então já tenho uma outra visão sobre isso. E cães reativos, assim, que já tentaram me morder alguns, né, mas aí sim, aí é a hora de eu mostrar que não, tô aqui, não vai me morder. E é incrível que eles entendem essa liderança. O cão, eu falo, quando ele tem esse contato visual, quando ele lê o seu gesto corporal, e ele sabe que você não tá demonstrando medo, ansiedade, ou você... O cão, a relação dos animais em si, né, no geral, na natureza, eu falo, é confiança. Se a gente parar para analisar mesmo, eles vivem para isso, para confiança. Então, assim, um cão, para ele, primeira coisa, para ele gerar dúvida nele, será que eu mordo ou não mordo? Ele precisa ter a confiança de que eu estou ali, sabe? Que não vou negociar com ele essa situação. E óbvio que sempre quando eu chego num caso assim, tem toda uma segurança, então a gente utiliza a guia certa, né? Se precisar colocar uma focinheira, é necessário, vai colocar. Por quê? Não é, não vai fazer mal pro meu cão? Não, é um item de segurança. Eu costumo dizer isso, tá? Focinheira é um item de segurança, tanto para mim quanto pro teu cão. Então eu não quero que haja nenhum acidente. Sim. Então se no começo for necessário ele utilizar, ele vai utilizar até o momento que eu conseguir retirar isso, porque essa é a intenção, e aí esse cão me respeitar mais. Então eu já até deixo isso para as pessoas, porque algumas pessoas têm uma visão um pouco ruim da focinheira, a guia unificada, né, que é a guia que a gente coloca no pescoço, que é diferente da guia de elo, tá? Uma guia unificada de pescoço, então algumas pessoas também ficam meio receosas com isso. Aquela coisa vai machucar, né? Mas são itens de segurança, e não é para mim, é pro cão também. Principalmente para quem sabe que tem esse cão e por vezes quer forçá-lo a estar num passeio, a estar em ambientes com outros cães. Então eu digo assim, não faça, se você não tem conhecimento disso. Porque pode gerar, sim, algum acidente. Porque esse cão, ele já tá numa situação tensa, ele já tá numa situação onde ele não tá confortável, e aí eu levo ele para um local onde ele vai ficar menos confortável ainda. E isso, sim, pode gerar um acidente. E a gente tá sempre correndo um risco, né? Eu perguntei pelo seguinte, essa questão de você falar sobre o medo eu acho que passa aquela coisa de ir pro cachorro, né? É minha vez, eu vou pra cima. Ele não pode seguir, não pode dar as costas também, né? Se der as costas também é agravante, não é? É fugir, né? Na verdade, quando eu entro em fuga, o cão ele vai atrás, né? Eu passei uma situação assim, tenebrosíssima. Eu falei pra minha mãe, olha, eu acho que eu vi minha vida umas 10 vezes ali. Minha mãe tem uma Rottweiler. Você tá com ela ali, com todo mundo junto, ela é um doce, ela brinca, traz brinquedo. Se você passar por ela e fechar o portão, ela já voa com tudo, ela se transforma. É outra cachorro. Você tem que chegar de mansinho de novo com a minha mãe, com o meu padrasto por perto, pra ela ver que você tá junto. Aí ela brinca de novo. Marcamos um almoço, tô indo lá, vamos fazer churrasco. Ah, tá, então vamos entrar por baixo. Entrei na garagem, daqui a pouco eu vi meu padrasto, não vi ninguém. Falei, ué, cadê? Fui descendo. Ué, cadê todo mundo ali? Nossa, você entrou. Eu falei assim, entrei, porque não era pra entrar. Veio ela com tudo, toda arrepiada. Falei, meu Deus, ou eu vou virar comida de cachorro, ou eu vou ter que ser muito esperta. Aí eu falei, bom, não posso parar, né? Aí eu já comecei, Juju, e peguei um brinquedinho que tava perto de mim, falei, ó o brinquedo. Aí ela parou, ela ficou olhando pra mim, eu falei, ó o brinquedo, hein? Joguei. Esse comportamento, óbvio que nem todo cachorro vai ter essa paciência de ter essa reação, mas foi, talvez, acho que a atitude que tenha feito com que a cachorra não viesse pra cima de mim. É isso que a gente pode afirmar? Essa questão de não demonstrar o medo. Eu digo assim, né? É óbvio que se o cão for morder, é um cão que você não conhece, se for dele morder, ele vai morder. Não tem como garantir 100% que ele não vai fazer isso. É o instinto do bicho. Assim, você tá invadindo espaço, né? Se ele for pra morder mesmo assim, mas o que eu falo eu posso gerar uma dúvida nele, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm o costume de gritar. Isso deixa o cão mais agitado. Ou tem o costume de correr. Não corra. Não corra. Eu sei que é muito difícil, porque uma coisa é eu falar aqui e outra coisa é eu estar na hora, mas eu falo por algumas experiências. Não corra.
Porque correu, automaticamente ele já vai entender que é a caça, né? Então, é tentar ficar de uma forma estática, parada, sem se movimentar, porque vai gerar uma dúvida nesse cão, porque ele vai ver, o cão ele analisa. Se você reparar, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, os cães, quando tem dois cães estranhos soltos na rua, antes deles chegarem e ou avançar, ou um querer o espaço do outro, você percebe que por um período do tempo eles ficam parados, um de frente pro outro. E um não se mexe, o outro não se mexe. O que ele tá fazendo ali? Eles estão se analisando. Estão vendo o comportamento um do outro. O que ele vai fazer para eu reagir? E o outro a mesma coisa. O que ele vai fazer para eu reagir? Então você vê que eles se estudam ali por um período de tempo e já não vão direto um no outro. Isso gerou uma dúvida nesse cão. Então eu já mudei um pouco o ímpeto dele. Então o que eu faço? Nessas situações, o cão ele tá vindo para cima de mim, é eu ficar estático, parado, sem gritar, sem fazer nenhum gesto, porque esse cão, ele pode até vir querer dar uma mordidinha ali e tal, mas ele não, a caça não se movimenta, então ele vai cheirar, ele vai te estudar, ele vai esperar alguma reação. E às vezes é o tempo que você tem de uma outra pessoa vir ajudar, ou de repente ali de alguém que conhece esse cão, chamá-lo. Então eu falo que é uma chance que você tem de gerar uma dúvida nele e ele já não vir com a mesma potência que ele viria. Mas óbvio que em outras situações, se for um cão já que tem o instinto de instinto ataque, de morder, mesmo parado, atacar, não vai ter como, né? Aí não tem, né, eu falo, nada é garantido 100%, mas se há uma chance, eu tenho que utilizar disso para ter ali minha porcentagem. Qual foi a situação mais inusitada que você já passou durante todo esse seu período de atuação na área? Nossa, tem algumas assim. Não, mas aquela que você lembra, assim... você fala, nossa, gente, essa daqui... Olha, eu tive foi uma senhora que ela tava com um probleminha ali com um dos cães e inclusive ela trouxe esse cão para casa, era um cão também, se eu não tô enganado, resgatado, que ela tinha muito e tal, e alguns vizinhos estavam já reclamando ali, né, do animal e tal. E aí nós fomos para ela queria levá-lo para um ambiente maior, para uma chácara, para um sítio. E eu sempre pergunto antes, né? Como que é o ambiente? Antes de começar um trabalho eu faço uma visita, é o meu padrão para conhecer a pessoa, saber como que ela pensa essa situação toda. Enfim, e aí eu falei, bom, vamos nesse local maior, e a pessoa me orientou, falou, olha, eu tenho alguns outros cães lá, mas são tranquilos, não tem problema e tudo mais. Enfim, bom, vamos lá fazer a adaptação desse cão lá, vamos trabalhar esse cão nesse local. E eu lembro que eu cheguei assim, e tranquilo, porque você me passou uma situação, óbvio que eu já analisei, bom, tudo fechadinho, dá pra eu... E eu não cheguei a descer dentro, eu desci na frente ali desse local, não cheguei a entrar mesmo. Só que quando veio, assim, tinha uns 8 cães, assim, não eram muito pequenos, não. E eu desci ali do carro, a pessoa acho que desceu pra abrir o portão ali, e eu fiquei fora também do veículo. Quando eu me deparei assim, eu vejo eles varando a cerca, o outro pulando o portão, e eu sei que eles, quando eu vi, já estavam todos em cima de mim, e aí entrando, por isso que eu te falei, aí entrou nessa porcentagem, eu fiquei parado, estático, aí eles começaram a meio que me acuar, né? Latir mesmo, assim, sabe? E como eu fiquei imóvel, eles gerou essa dúvida, né? Mordo ou não mordo? E eu lembro que eu tava segurando uma mochila na mão. E aí, bem lentamente, eu coloquei essa mochila no chão. Aí eles viram o movimento da mochila, foram meio que pra cima ali da mochila pra cheirar. E aí eu sei que eu dei uma carreira, entrei no carro, me tranquei. E aí eu lembro que a pessoa falava, não, mas eles são tranquilos. E eu assim, já meio que suando, eu falei, eu vi que eles são bem a tranquilidade, né? Essa foi uma situação assim que eu me recordo até hoje, que eu falo assim, que ali também... queira ou não, né, foi um pouquinho ali o trabalho de Deus na minha vida, porque eu sempre falo, né, eu sempre tenho essa consciência de estar sempre trazendo as melhores energias e para mim e para vocês, né, no meu trabalho. Então, toda casa que eu entro, toda pessoa que eu converso, eu sempre estou muito conectado, né, na minha parte também espiritual, porque isso me ajuda, e para com a pessoa e para com o animal também. Então eu falo assim, você pode crer no que você quiser, mas a minha energia ela tem que estar sempre boa, e naquele dia foi isso. Então eu meio que, né, fiquei ali estático, mas foi uma situação bem... Na hora ali foi assustador, mas depois eu aprendi, então
que foi um ponto a mais ali também. Porém, não tinha como eu adivinhar que eles iriam varar uma cerca, né? Não tem nem como. Os bichinhos são todos imprevisíveis. É. A Chanel, uma vez a gente foi gravar uma campanha para Embalicho e daí eu falei assim, até então eu nunca havia soltado a Chanel para andar sozinha, né? Eu sempre tive receio de soltá-la e ela, doida, vai embora. Estávamos aqui no Parque da Cidade, falei assim pro rapaz, eu vou soltar pra gente pegar uma cena bonita. E se ela tiver que correr, você grava eu correndo atrás dela, a gente usa na cena. Ela não saiu, só correu quando eu corri. Ela foi super, brincou com os cachorros. A hora que eu sentei, que ela sentou do meu lado, o cachorro com ela brincando de boa. A hora que ele veio pro meu lado, ela se transformou. Taurina, territorialista, não mexe com o que é meu. Ali ela se mostrou Aí eu percebi que a Chanel, ela tem um limite. Ela adora brincar com qualquer cachorro. Ela é dada. Ela é de todos. Mas se o cachorro chegar perto de mim, aí o negócio muda. O cachorro, ele tem essa... Por que ele tem essa coisa de posse? O que a gente pode dizer que desperta no animal essa sensação de posse, do é meu, não pode chegar perto? Na verdade, ali ela tá exercendo o instinto de matilha. Né? Quando eu convivo com esse cão, para nós ele faz parte da família e para eles você faz parte da matilha. Então é isso. Os cães, eles andam em grupos, né? E você faz parte da matilha dela. Então, possivelmente, quando um outro cão tenta o contato com você, ela tá exercendo o que ela faria se ela tivesse com outros cães da matilha dela. Então, ela vai ali e defende. Aqui é meu grupo, os cães são assim, né? Então, aqui é meu grupo, ali é o seu. Geralmente, a gente vê muito essa situação em locais que tem muito sítio, muita chácara. Você vê ali que tem, geralmente, hoje mudou um pouco, mas eu lembro que há muitos anos atrás ia no sítio da avó e tinha ali, né, 6 cães que eram do sítio dela, e aí lá a quilômetros tinham outros 6. E esses cães, quando se viam, então é isso que ela exerce o instinto de matilha. Então, nada mais ela tá fazendo do que defender o grupo dela. E provavelmente ela deve ser a líder de todos, né? Chegou por último, já quer mandar em todo mundo. Ou seja, pelo pouco eu falei com você aqui, você já entendeu que quem manda em casa é Chanel, né? Daí a gente remete. Acho que hoje ele já vai falar pra mim, olha, certeza que você tá sendo controlada lá pela Chanel. Porque assim, que no dia a dia, até com os nossos afazeres e tudo mais, acabam, meio que nós não percebemos isso. E são sinais sutis, assim, outros nem tanto, mas na maioria das vezes são sinais sutis. Por exemplo, alguns cães que quando você senta no sofá, aí a pessoa fala... mas do nada ele me mordeu. Eu fui sentar aqui no sofá, ele já tava deitado, aí né, a minha fêmea, que seja, já tava deitada aqui no sofá, eu sentei, fui fazer um carinho, ela me mordeu. Porque ela já tá com essa questão de liderança. Então ela deitou no sofá, tá no momento de descanso dela. Aí você vai fazer um carinho, o que o líder fez? Agora não, não quero esse toque agora. É quando eu quero. Aí te dá uma mordidinha, você olha assim, meio estranho, aí dá 2 minutos, esse mesmo cão vem, deita em você e pede carinho. Porque ele já criou isso. Quem manda sou eu, então é na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E se for lá em casa, você tá ferrado. ali tem uma novela pra você. Cada uma com gênio. E é legal você falar sobre isso, porque assim, eu sei que a gente já tá perto do finalzinho, o tempo passa rápido, tá vendo? Quais são os primeiros passos, então, para quem, né, quer, por exemplo, procurar um profissional para adestrar o seu cãozinho teimoso lá em casa? A primeira coisa, assim, que as pessoas têm que ter é realmente essa consciência de que hoje os cães, eles fazem parte aí da nossa vida, da nossa rotina, e que é necessário, sim, que esses cães tenham todo o trabalho de comportamento canino, né? O meu trabalho é visando isso. Tem outros profissionais, eu não sou o tipo de pessoa que aponta o trabalho dos outros, cada um trabalha da sua maneira e eu espero só que tenha resultado. Porque, para mim, volto a dizer, a minha intenção é que os cães realmente não sejam doados, não sejam, infelizmente, né, para algumas pessoas não sejam soltos ou maltratados, né, são coisas que, infelizmente, a gente sabe que é horrível, mas acontece. Então, esse é o foco principal do meu trabalho. Então, para você que tem aí, tá passando por alguma dificuldade, procura um profissional mais próximo, de confiança, principalmente, mas não deixa de inserir esse tipo de trabalho, porque realmente é o que vai fazer a diferença. E o tempo desse protocolo varia muito de animalzinho para animalzinho. Sim. Então, assim, o adestramento, um tempo mínimo, assim, você vai pegar 4, 5 meses, dependendo 6 meses de trabalho, para realmente ter um trabalho bem completo ali. Tem
tem adestradores ou, né, tem pessoas que realmente passam ali o período da vida ali do cão com esse acompanhamento, porque realmente é isso, né? É onde a gente vai fazendo aí o trabalho com o cão, porque ele também muda, né? Esse cão fica adulto, daqui a pouco ele já fica um cão um pouquinho mais velho, e nessas fases é necessário também ter esse acompanhamento. E o amor faz toda a diferença na vida do cachorro, né? Não é à toa que a minha, os meu gato e a outra com 19 anos, isso interfere também, não interfere? Sim, é o que eu falo, assim, né? Os cães, eles, esse sentimento que nós entregamos para ele, ao contrário do que muitos falam, não é ruim, é bom, né? Mas eu sempre digo assim, com responsabilidade, com equilíbrio, entendendo o que o cão realmente é, né? Fazer aquilo que é bom para ele, e aí isso automaticamente o cão vai entregar o que é bom para mim também. Para quem quiser conhecer seu trabalho, quiser, enfim, que você faça uma visita para você conhecer lá o dogzinho, para, né, ter aí uma reeducação às vezes, ou uma educação para esse animalzinho, como é que faz? Quais são as redes sociais? Eu tô com o Instagram, é o Adestra Cão Mogi, tudo junto. Pode me chamar lá pelo direct. E lá também no Instagram tem o link da bio, vai direto pro meu WhatsApp, onde a gente pode conversar, bater um papo. Como eu falo, faça essa entrevista primeiramente para nos conhecermos, eu te passar o melhor direcionamento e você realmente definir, né? Porque definir um profissional também para cuidar do teu cão, para educar o seu cão, é algo de muita responsabilidade. Gato também adestra? Adestra, viu? Ah, bom Quero saber. aprender. Preciso de um. Tem. Eu não posso falar do Chaka, porque o Chaka é um lorde. Mas ele é territorialista, ele gosta de marcar território. Principalmente quando as meninas... Essa é uma das áreas que eu fui pesquisar que tem. Tem. Ah, então, bom saber. Você não faz? Não faço. Quem sabe um dia. Essa. Obrigada por você ter aceitado participar. Obrigado. Passou tão rápido que não deu nem pra ver, né? Não, eu fiquei muito honrado de estar aqui. Agradeço demais a oportunidade. Acompanho o seu trabalho, admiro demais. Eu quero que você vá lá conhecer as meninas. Mais sucesso. Obrigado. Deixa só a Mel agora se recuperar da cirurgia. Sim. Aí a gente marca de você ir lá conhecê-las. Sim, com certeza. Tá bom? Tá bem. Obrigada, Nick. Obrigado, Tamara. Ó, pra você que precisar, então, aí tá procurando um profissional de confiança, eu já conheço o Nick, já conheço o trabalho dele. Pode seguir nas redes sociais, pode marcar um horário que eu tenho certeza que você vai estar super bem amparada, viu? Ó, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Semana que vem nós estamos de volta. Toda quarta às 8 horas tem episódio novo aqui. Já se inscreve, não esquece de deixar comentário e ó, leva pra semana aquilo que faz realmente você pensar a respeito, às vezes, de algumas atitudes, porque a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de responder, mas aprenda. Silêncio também é atitude e, às vezes, é o grito mais elegante que existe, meu bem. Semana que vem eu tô de volta.